Olá, estamos na terceira edição do CONARAD, o maior congresso online e gratuito de radiologia do Brasil. Eu sou Rafael Mondim, especialista em diagnóstico por imagem pela Escola de Educação Permanente da USP, especialista também em pesquisa clínica pelo CEPIC, tenho MBA em gestão hospitalar e atualmente sou especialista de aplicações do Grupo Braco Brasil. Eu sou o Dr. Fernando Porala, eu sou doutor em medicina pela Universidade de Saarland e diretor de serviços médicos e assuntos regulatórios para a Braco na América Latina. Na palestra de hoje falaremos sobre meios de contraste de microbolhas para ultrassonografia. O Grupo Braco é um grupo multinacional italiano de capital fechado, possui cerca de 4.000 funcionários e um giro consolidado de 1,3 bilhões de euros. É líder mundial em diagnóstico por imagem, líder em sistemas para administração de meios de contraste e dispositivos médicos avançados para cardiologia e possui vários centros próprios de diagnóstico na Itália. A Braco opera em todo o mundo, com vendas em mais de 100 países e fábricas nos Estados Unidos, na Europa, Canadá e China. A Braco possui um portfólio completo para as principais modalidades de diagnóstico por imagem, produzindo e distribuindo desde meios de contrastes até dispositivos médicos, sistemas de injeção e sistemas de monitoramentos de dose de radiação. Com relação aos meios de contraste, a Braco possui, dentre os iodados, iopamidol e omeprol. Temos para ressonância magnética o gadobenato de dimeglumina e o gadobutrol. E para a ultrassonografia temos o hexafluoreto de enxofre, Sonovil. Como você pode ver nesse slide, o produto se apresenta com uma atmosfera do gás dentro do frasco. Nesse mesmo frasco existe os fosfolípides, que é essa camada branca que está no fundo, e vem junto uma solução salina em 5 ml numa seringa, que vai ser passado então através do transferidor, os 5 ml para dentro desse frasco com uma atmosfera de gás. Dessa forma, teremos a formação de milhões de microbolhas e essas microbolhas vão circular no sangue quando o meio de contraste então é injetado dentro da corrente sanguínea, produzindo as imagens quando passam embaixo do feixe de transdutor. A estrutura das microbolhas então é o hexafluoreto de enxofre recoberto pela camada de fosfolípides. E os fosfolípides
tem a sua parte hidrofóbica e a sua parte hidrofílica. E isso dá a estabilidade, então, para as microbolhas para circularem, então, em um meio líquido. O Sonovil é um contraste sanguíneo. Ele é restrito ao sistema circulatório. Ele não atravessa para o espaço intersticial. Quando falamos de composição e características dos meios de contraste de microbolhas, nós temos então que essas microbolhas são de um peso molecular bastante alto e possuem uma alta ecogenicidade. Temos então aqui um meio de contraste bastante estável para que você possa fazer o seu exame num período de aproximadamente 8 minutos e, quando necessário, injeção de uma segunda dose para a continuação do exame. Você pode ver aqui embaixo uma microscopia eletrônica das microbolhas e na esquerda desse slide o composto molecular com um átomo de enxofre rodeado por 6 átomos de flúor. Nesse slide, falando sobre o tamanho das microbolhas, vemos os 3 principais meios de contraste de microbolhas existentes no mercado mundial. É um mercado que já está na 2ª geração de meios de contraste. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, existia no mercado mundial Ecovist e Levovist. E, na atualidade, os meios de contraste disponíveis nesse mercado são Optison, Definity e Sonovil, sendo que Sonovil é o único meio de contraste disponível atualmente no mercado brasileiro. Quando se fala do tamanho das microbolhas, 99% dessas microbolhas são menores do que 10 micras. E isso permite então que esse contraste circule pelos vasos de menor calibre existentes no corpo, ou seja, por todas as arteríolas e vênulas. Vendo numa microscopia eletrônica, vemos aqui um comparativo do tamanho dessas microbolhas do hexafluoreto de enxofre comparado com hemácias. Nós vemos então que as microbolhas atravessam a barreira pulmonar por terem esse calibre diminuto e dessa forma podem sempre chegar até a vascularização arterial. Nesse slide, verificamos como se dá a oscilação das microbolhas quando sob um feixe sonoro. As microbolhas dos meios de contraste da geração atual têm esse poder, diferente das microbolhas mais rígidas dos meios de contraste de primeira geração, para, com a sua movimentação, reverberar e produzir ainda um maior sinal. Isso faz com que as microbolhas tenham um sinal de até 100 milhões de vezes maior do que a ecogenicidade de células do sangue. Nós podemos observar nessa imagem em movimento, aqui à direita, sendo feita uma punção de um cisto. O paciente já havia recebido o meio de contraste de microbolhas e houve a perfuração de um pequeno vaso e começa então um sangramento. Vocês podem ver aqui agora a agulha entrando. Começou o pequeno sangramento, o sangue já está contrastado com as microbolhas, vocês veem ele então aí branco, cintilante, e isso é a presença das microbolhas então no sangue. A eliminação das microbolhas do corpo, diferente de meios de contraste iodados ou meio de contraste à base de gadolínio, não é através dos rins. As microbolhas são exaladas durante o processo respiratório. Então, o hexafluoreto de enxofre ele vai sair pelos pulmões, saindo uma dose de aproximadamente 50% da quantidade de meio de contraste circulante em cada vez que passar pelos pulmões. E a capa de fosfolípides que envolve as bolhas, essa sim tem uma excreção hepática. A vida média das microbolhas é de aproximadamente 12 minutos, sendo que após 20 minutos, então, praticamente 100% das microbolhas já terão sido excretadas através da respiração. Lembrando, esse é um meio de contraste intravascular, como se diz em inglês, é um meio de contraste blood pool. Ele é restrito ao sistema vascular. Vamos ver então aqui agora alguns slides mostrando o valor clínico dessa técnica, o valor clínico da utilização da ultrassonografia contrastada. Ele pode ser usado para avaliação de lúmen vascular, para verificar o espessamento de paredes vasculares, para observar trombos, áreas de estreitamento. O sangue vai estar
cintilante, contrastado com o meio de contraste de uma forma que ele aparece muito branco, muito claro, numa imagem que você está fazendo com um índice mecânico bastante baixo, e quando a chegada agora dentro desse lumen vascular do sangue contrastado agora com as microbolhas, você vai ter um hipersinal e com facilidade observar uma área de estreitamento, a observação de uma placa, inclusive a estabilidade dessa placa. Você vai ver recanalização de placas também com muita facilidade. Onde entrar uma hemácia, entra também o contraste de microbolhas e você pode vê-los então dentro de uma placa que está instável. Da mesma forma, vemos nesse slide a avaliação de endolix. Quando existe algum extravasamento de sangue após um reparo endovascular de um aneurisma de aorta, por exemplo, nós vamos continuar observando um aneurisma se enchendo a cada contração cardíaca e, com o transdutor sob essa área, vocês vão ver como ali na seta verde a área de comunicação desse lumen vascular, às vezes ali por trás da endoprótese, permitindo com que o sangue entre dentro desse aneurisma. Então, com bastante facilidade, se consegue ver endolix, que às vezes em exames de tomografia computadorizada, vem junto com artefatos e atrapalha um pouco a caracterização desses leaks. Quando falamos de coração, a indicação desse contraste é bastante evidente. Ele vai fazer uma delineação endocárdica, ou seja, aquele sangue que não aparece contrastado, não aparece visível no exame de ultrassonografia normal, a partir do momento que injetamos o meio de contraste, nós vamos ter essas câmeras cardíacas agora bem demonstradas internamente, porque todo o sangue vai aparecer contrastado e com um brilho, e nós podemos agora verificar a espessura dessas paredes vasculares, vamos observar também a contrastação chegando dentro do músculo cardíaco, porque depois de sair pelo coração, entrar na aorta, entrar dentro das coronárias, banhar todas as coronárias, indo até a nível de arteríolas, nós vamos ver então essa perfusão de todo o miocárdio. E isso é facilmente observável, como vemos aqui, por exemplo, na imagem C, vemos ali o ventrículo esquerdo bastante contrastado e já observamos também a contrastação do septo interventricular. Nessa outra imagem, observamos então um caso de suspeita de trombo no ventrículo esquerdo. Temos então o coração ali com o sangue não contrastado. A partir do momento então agora que injetamos o meio de contraste, vamos observar o trombo com bastante facilidade ali no ápice desse coração. Isso muda completamente agora o prognóstico desse paciente e facilita o tratamento com a medicação correta. Da mesma forma, na avaliação dos ventrículos cardíacos, nós vamos poder verificar o wall motion, ou seja, a motilidade da parede. Nós vamos verificar como está movendo o músculo cardíaco em todo ele. Quando existe uma área de infarto do miocárdio, ou seja, uma área do coração que não está sendo bem irrigada e não está contraindo então da forma correta, isso vai ser facilmente observado pelo médico cardiologista ou ecocardiografista que está ali fazendo esse exame da ultrassonografia contrastada. Também a fração de ejeção, ou seja, a quantidade de sangue que é ejetado para fora do ventrículo esquerdo após uma contração cardíaca, pode também ser mensurada com facilidade. Quando falamos de microvasculatura, seja para exames de mama, seja para exames de fígado, com grande facilidade vamos observar lesões focais hepáticas e vamos diagnosticar com facilidade a diferenciação entre uma lesão benigna e uma lesão maligna. E podemos concluir a técnica de ultrassonografia contrastada dizendo que lesão benigna o paciente tem e encerrando todo o processo diagnóstico desse paciente, sem necessidade de uma tomografia computadorizada contrastada ou de uma ressonância magnética contrastada. A ultrassonografia contrastada vai mostrar, então, uma hiperplasia nodular focal, um adenoma, um hemangioma com bastante facilidade. O padrão de contrastação é o mesmo padrão de contrastação que se observa numa tomografia ou numa ressonância.
Basta que você saiba como uma lesão capta o sangue, como ela capta o meio de contraste que está ali agora circulando, que você vai com facilidade verificar se essa contrastação está sendo centrípeta ou centrífuga, e dessa forma você diferencia um carcinoma de um colangiocarcinoma de uma hiperplasia nodular focal. Na necessidade de repetir essa fase arterial, basta você aumentar o índice mecânico da sua máquina, fazendo um flash, um índice mecânico bem mais forte vem em direção às microbolhas, é mandado pelo transdutor, em contato com as microbolhas, rompe todas as microbolhas, é apagado daquela área da sua imagem naquele momento todas as microbolhas, então, que são explodidas, e novamente você vê o sangue trazendo agora novas microbolhas da área que não recebeu o flash, e você observa novamente a contrastação acontecendo na fase arterial. E você vai poder, então, reestudar aquela lesão. E durante 6 minutos, durante 8 minutos, você tem o tempo ideal para conseguir observar essa lesão, que é o tempo de uma dose circulando para fazer diagnóstico. Importante dizer que na bula do produto consta a forma correta de fazer a reconstituição do sonovil. Na figura de número 6, orienta-se a forma correta de fazer a mistura do produto, que pode variar de 20 segundos até 2 minutos. Com relação à segurança clínica, observando estudos clínicos, nenhum efeito significativo foi verificado na hemodinâmica pulmonar, na função pulmonar, pressão sanguínea, saturação de oxigênio, sinais vitais, função cardíaca ou parâmetros laboratoriais e eletrocardiograma. Confira no vídeo a seguir o passo a passo para a reconstituição do sonovil. Bem-vindo à apresentação da reconstituição do sonovil. Este sistema permite que você reconstitua o produto sem a necessidade de material adicional. É seguro para você, pois não possui agulha, e é seguro para o paciente, pois todos os componentes são esterilizados. Vamos dar uma olhada no seu kit. Você tem à sua frente um frasco que contém o sonovil, fechado por um lacre de borracha e selado por um sistema próprio de transferência. Uma seringa pré-preenchida, que contém o solvente para a reconstituição e que também será usada para retirar a droga reconstituída e injetá-la. O êmbolo e um mini spike. Agora vejamos como o processo é simples. Conecte o êmbolo à seringa, rosqueando-o no sentido horário. Abra a embalagem do sistema de transferência mini spike e remova a capa de proteção da seringa. Como você pode ver, dentro do sistema de transferência mini spike há um conector. Remova o disco plástico protetor do frasco. Empurre o frasco dentro do sistema transparente de transferência e pressione firme para travar o frasco. Esvazie o conteúdo da seringa no frasco empurrando o êmbolo. Agite vigorosamente por 20 segundos para misturar todo o conteúdo do frasco, que terá o aspecto de um líquido branco leitoso. Inverta o sistema e, cuidadosamente, retire 2 ml de sonovil para indicações ecocardiográficas, ou 2,4 ml para indicações macro e microvasculares. Desrosqueie a seringa do sistema de transferência e feche a tampa verde. Em relação à vigilância pós-comercialização, o número de eventos adversos é mínimo, muito menor do que quando comparamos a meios de contraste à base de gadolínio, e o número de reações severas também é bastante reduzido. Aqui você tem a mini bula do produto e através do QR Code há a possibilidade de acessar a bula completa do sonovil. Obrigado pela atenção.